E a palavra de Deus, meus irmãos, nesta manhã ela fala algo especial. A palavra de Deus, ela é algo especial na nossa vida. Através da palavra de Deus, nós conhecemos os feitos de Deus. Nós conhecemos tudo aquilo que Deus quer falar para nós. Nós conhecemos os projetos, os cuidados, tudo aquilo que Deus ao longo da história tem proporcionado para a humanidade. Tudo aquilo que Deus, através da sua palavra, tem falado ao longo da vida, para que nós trilhamos um lugar de bênção, para que nós venhamos a trilhar um lugar de amor, para que nós venhamos a ter um caminho trilhado na verdade, que é o Evangelho de Cristo. E desde o princípio, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, Deus tem nos alertado, Deus tem falado, Deus tem usado o profeta para falar ao povo, Deus tem usado pastores, Deus tem usado muitas pessoas ao longo dessa história para nos alertar a respeito da sua vinda, alertar a respeito do pecado, para nos alertar a respeito das artimanhas do inimigo, para que nós possamos entender que cada vez mais as adversidades, os problemas estão chegando e Deus sempre tem levantado alguém para nos alertar. E foi assim desde o jardim. Quando Deus alertou a Adão, quando Deus disse a ele, e nós vamos ver neste texto que nós lemos, quando Deus disse, você pode comer de tudo, você pode andar pelo jardim, você pode andar por todo o jardim, usufruir de tudo que tem nesse jardim, esse jardim abençoado, mas tem uma coisa, Adão, da árvore que está no meio do jardim, dela você não pode comer, dela você não pode tocar. E ao longo da história, Deus tem alertado, Deus tem se feito presente na vida do homem. Era assim na viração da tarde, todos os dias. Deus ensinava, Deus falava, Deus dizia, olha, você tem direito a tudo, mas tenha cuidado. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos observar que desde Gênesis até o livro de Apocalipse, a gente vai observar sempre Deus tratando de uma forma sincera com o homem, deixando tudo claro. No livro de Isaías, no capítulo 53, depois de tanto falar, depois de tanto alertar sobre o pecado, sobre as coisas que estavam acontecendo naquele momento, sobre a imoralidade, sobre a desobediência, Deus usa o profeta naquele momento. As coisas estavam de ponta cabeça, o povo não dava crédito à palavra de Deus. Mas naquele momento Deus usa o profeta, naquele momento Deus usa o homem de Deus, como fez lá no jardim do Éden, avisando a Adão, alertando aquele homem dos cuidados para que ele não pecasse, dos cuidados para que ele não transgredisse a lei de Deus. E no versículo 1 do capítulo 53, a Bíblia vai mostrar que em alta voz, em alto e bom som, para que todos ouvissem, para que todos dessem crédito, o profeta se levanta e diz, quem deu crédito à vossa pregação? Oh, aleluia! Deus sabia que o pecado, que a desobediência, iria trazer separação entre ele e o homem. Deus sabia que o pecado ia trazer separação entre Deus e o homem.
Deus já sabia, porque Deus ele é onisciente. Deus já sabia, porque Deus é onipresente. Deus já sabia, porque Ele é poderoso. E desde o princípio Ele alertava. E desde o princípio Ele vem usando os profetas. E desde o princípio Ele vem usando pastores. E desde o princípio Deus tem levado as pessoas a entenderem, a tomarem cuidado, porque o pecado separa, o pecado destrói, mas ainda há resgate da parte de Deus. Oh, aleluia! Por muitas vezes, nós temos levantado da nossa cama, por muitas vezes nós temos olhado diante de tudo que tem acontecido, diante de todo o cenário que tem acontecido nesta vida, e nós temos percebido que cada vez mais tem estreitado, cada vez mais as coisas têm ficado difíceis, mas nem por isso Deus tem deixado de falar a sua palavra, nem por isso Deus não tem deixado de falar a um povo, nem por isso Deus tem deixado de te alertar. Deus nesta manhã está dizendo: ouve a voz de Deus. Deus está te fazendo um alerta nesta manhã. Deus está te alertando dos perigos do pecado. Deus está te alertando dos perigos da iniquidade, da imoralidade. Será que você ainda não percebeu que você se levantou nesta manhã querendo fazer de tudo, mas antes você ligou a sua TV no YouTube, antes você pegou o celular e sem querer, muitas das vezes, pensando que iria olhar outra programação, clicou no momento de louvor e Deus já começou a falar com você, dizendo: tenha cuidado, ouça a minha voz. Ouve a voz de Deus nesta manhã. Deus está querendo falar com você. Deus já tem levantado louvores maravilhosos para você ouvir, para você entender que Ele tem cuidado de você. Deus já tem falado através do teu servo, através do livro de Romanos. Ele também já tem falado sobre o jardim, Ele também já tem falado sobre o pecado, porque desde o começo a palavra de Deus é de alerta para a tua vida. Talvez você tenha dito não diversas das vezes. Talvez você tenha levantado e dizendo ao seu coração: é mais um não que eu vou dizer a Deus. É mais um não que eu vou dizer ao pastor. É mais um não que eu vou dizer à sociedade. É mais um não que eu vou dizer aos caminhos do Senhor. Mas nesta manhã Deus está dizendo: ouve a minha voz. Ouve a voz de Deus nesta manhã. Mas o texto que nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 2 e o versículo 3, fala de um momento muito triste da humanidade. Um momento de descaso, um momento de desespero, um momento de desprezo, um momento de desobediência à voz de Deus. Esse texto do capítulo 3, que fala da tentação de Eva e a queda do homem, fala de um momento de desobediência da raça humana, por não dar crédito, por não ouvir aquilo que Deus tinha falado, porque a palavra diz assim: e disse Deus. Deus estava falando, Deus a todo momento estava alertando. E a palavra vai dizer: e disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não venha a morrer. Mas tem gente que está flertando com o perigo. Tem gente que não entende a voz de Deus, que a todo momento está tentando flertar com o pecado, que a todo momento está indo em direção àquilo que pode lhe derrubar, àquilo que pode lhe matar. Aleluia! Deus tinha dado uma ordem.
Deus tinha dado um alerta. Deus tinha dado um direcionamento. Porque Deus, Ele sabia. Porque Deus, Ele sabe que sempre vai ter alguém querendo te derrubar. Deus sabe que tem sempre alguém querendo te destruir. Ele sabia que a serpente estava ali. Porque em meio a tantas coisas, mesmo você vivendo dentro da igreja, mesmo você vivendo no jardim de Deus, vai ter sempre alguém querendo te derrubar. Vai ter sempre alguém querendo matar você. Vai ter sempre alguém querendo tirar a alegria do teu rosto. Mesmo você estando na casa de Deus, mesmo você sendo uma bênção nos louvores, mesmo você sendo uma bênção na ministração da palavra, mesmo você tendo uma chamada, porque Adão e Eva estavam no jardim. Eles tinham tudo. Eles tinham toda a providência da parte de Deus. Não lhes faltava nada. A presença de Deus era constante na vida deles. A palavra de Deus vai dizer que todas as tardes, na viração do dia, Deus se fazia presente para conversar, para dialogar com Adão. Deus se fazia presente para ter contato. Deus se fazia presente para demonstrar o seu amor, o seu cuidado, mas não deixava de alertar. É o que Deus tem feito nesses últimos dias. Tem se levantado através do nosso pastor, tem se levantado através de uma nação cheia do poder de Deus, de pessoas usadas pelo Espírito Santo para pregar uma palavra de amor, mas uma palavra de arrependimento e uma palavra de alerta, para você entender que Deus o ama. Glória a Deus. Ouça a voz de Deus. Não despreze aquilo que Deus tem feito para você. Dê crédito a esta palavra nesta manhã. Não despreze a oportunidade que você está tendo de ter um encontro com Deus. Talvez pessoas tenham se levantado até o dia de hoje para tentar te destruir, para tentar te matar, para tentar você tirar do foco, para tirar a sua vida do foco que é Jesus, para tentar tirar você do caminho, para tentar você tirar da direção do céu. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: ouve a minha voz. E a Bíblia é muito clara quando diz que as suas ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. As ovelhas de Deus, ela conhece a voz do seu líder. Ela conhece a voz de Deus. Oh, aleluia! E Deus tem feito assim desde o princípio. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Salomão, em Provérbios de Salomão, no capítulo 22, e no versículo 6, a Bíblia diz algo extraordinário do cuidado de Deus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, que ele ficará velho e não se desviará dele. O que é que Deus está dizendo com esta palavra, Alfredo Júnior? O que Deus está dizendo é que desde o princípio, Deus tem falado através dos pais, através da mãe, através do pastor, através da liderança. Desde a sua infância, Deus tem cuidado de você, lhe alertando, lhe indicando o caminho. Deus tem gritado, Deus tem falado através dos seus pais,
através daqueles que cuidam de você, através do seu pastor, para você andar no caminho da justiça, para você fazer o que é certo, para você não andar com quem não presta, para você andar segundo a palavra de Deus. Desde a tua infância, Deus tem usado pessoas para te direcionar. Deus sempre está falando ao seu povo e a você nesta manhã. Ouça a voz de Deus. Oh, aleluia! Ouça a minha voz. Deus está te dando um alerta. Desde a tua infância, Deus tem levantado pessoas para cuidar de você, para dizer os caminhos no quais você deve andar. E nós vamos perceber que a partir do capítulo 1 do livro de Gênesis, até o capítulo 2, nós vamos perceber que havia uma tranquilidade. Nós vamos perceber que tudo estava tranquilo. No capítulo 1 e no versículo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus passeava sobre as águas, pairava sobre as águas. Estava tudo tranquilo, estava tudo sob controle, as coisas iam mil maravilha. Deus estava fazendo separação entre as águas, entre a terra. Deus estava criando as aves, Deus estava criando o gado, Deus estava criando os répteis. Mas até o capítulo 2, se nós formos observar, estava tudo tranquilo, até chegar ao capítulo 3. Estava tudo em ordem. Deus disse ao homem: tudo que tem aqui no jardim está sob o seu domínio. Tudo que tem aqui no jardim é para você cuidar, é para você dar nome. A ponto de Deus observar em Adão que ele estava triste, e até uma mulher Deus o deu da sua própria costela. E todas as vezes, do capítulo 1 até o capítulo 2, que Deus fazia uma maravilha, que Deus fazia algo extraordinário no jardim, Deus dizia e falava que tudo estava bom. E a palavra vai dizer com muita clareza que Deus dizia: e viu Deus que era bom. Mas no capítulo 3, o pecado entrou no mundo. A vergonha, a desobediência entrou no mundo. Vai mostrar que tudo aconteceu. Aconteceu aquilo que Deus já previa. Aconteceu aquilo que Deus já sabia. Aquilo que Deus estava sempre alertando, como alertou no capítulo 3 e no versículo 3, tenha cuidado. Mas o que eu quero destacar aqui para você, é que desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um escape, Deus já tinha um resgate para livrar o homem da vida de pecado. Deus já tinha uma providência através de Jesus. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer algo extraordinário para você que está nos ouvindo nesta manhã. Eu quero abrir um parêntese para dizer algo extraordinário e dizer uma bênção para a sua vida. Eu quero dizer que se você chegou até esse momento, ninguém vai te matar, ninguém vai te tocar, ninguém vai te ferir, porque você está sob a proteção de Deus. O diabo tentou te destruir por diversas vezes. O diabo te tentou por diversas vezes. Você pode até ter tido um momento, se distraído, se afastado da presença de Deus.
Mas Deus te preservou até este dia. Deus te preservou até este momento. Deus te preservou até o dia desta live para dizer a você: ouça a minha voz. Está chegando o momento de você tomar direcionamento da parte de Deus. Está chegando o momento de você entender que a melhor coisa é estar do lado de Deus. Mas nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar muito ligados. A palavra de Deus, ela vai dizer: vigiai. Vigiar é momento de atenção. Vigiar é momento de ficar atento às coisas que se passam ao seu redor. Vigiar é ficar vigilante a tudo aquilo que o diabo pode te proporcionar de uma maneira enganosa. Mas no capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar como a serpente, essa serpente representa Satanás, como ela conseguiu enganar, derrubar, ludibriar a Eva e depois ao seu esposo Adão, de maneira sórdida, de maneira enganosa. A serpente enganou a Eva, e de maneira vergonhosa, o pecado entrou no mundo. Por isso nós devemos estar sempre alerta. Por isso nós devemos estar sempre vigilante. Porque são muitas as estratégias do inimigo para te derrubar. São muitas as estratégias do diabo para você tirar o foco da sua vida em Jesus. São muitas as estratégias do inimigo para levar você para o inferno. E quais seriam essas estratégias da serpente? Tem muitas estratégias. Eu quero só abrir um parênteses para dizer que já tem uma vida aceitando Jesus. Não perca tempo, ainda há oportunidade. Ouça a voz de Deus. Uma pessoa já tem se entregado a Jesus nesse momento, já tem levantado a sua mão e dito: eu aceito a Jesus. É momento de você ouvir a voz de Deus. E a primeira estratégia de Satanás foi questionar o amor de Deus, foi questionar o amor divino que Deus tinha. No capítulo 3 e no versículo 1, a Bíblia diz assim: e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Satanás estava questionando o amor de Deus. Como é que pode? Como é que pode uma árvore tão frutífera? Como é que Deus criou um lugar tão bom, agradável? Como é que Deus criou um lugar tão aprazível e você não pode desfrutar do melhor do jardim? Você pode. Como é que pode você não poder comer de tudo que há no jardim? A mulher talvez tenha sido ficado encantada, mas Deus estava dizendo a todo momento: você não pode usufruir, porque eu disse a você que não comesse. Mas o diabo, ele sempre vai questionar o amor de Deus. Quando Satanás teve um encontro com Deus, e a Bíblia vai mostrar no livro de Jó, quando Satanás chega diante de Deus, a Bíblia diz que Deus pergunta de onde ele tem vindo, por onde ele tem andado, e ele diz: de rodear a terra, talvez de fazer o mal. Você tem vindo de rodear a terra, então você tem visto o meu servo Jó. É quando Satanás questiona a bondade de Deus. Satanás quer mostrar para Deus que
Jó só o adorava, que Jó só o temia por conta de tudo que Jó tinha na sua vida, por conta da bondade de Deus, e não pelo amor que Jó tinha, se ele não tivesse nada. O diabo começa a questionar a bondade e o amor de Deus. Eu quero dizer aqui nesta manhã, meu irmão, se você não foi honrado em vida, não se preocupe, porque você vai ser honrado com o seu nome escrito no livro da vida. Você pode até não ser rico aqui na terra, você pode até não ter todos os bens que você desejava ter, mas eu quero dizer uma coisa: permanece fiel, permanece na presença, permanece com Deus, ouve a voz de Deus nesta manhã, porque o teu nome vai ser escrito, o teu nome já está escrito no livro da vida. Dá crédito a esta palavra, dá crédito a esse Deus. A segunda estratégia de Satanás, ele deixa muito claro e mostra no versículo 3, o que Satanás quis dizer naquele momento na sua segunda estratégia é: será que foi mesmo Deus que falou? Deus tem se levantado nesta igreja, Deus tem se levantado através do pastor presidente, Deus tem se levantado com muito poder através do pastor Genival Bento, Deus tem se levantado através desse projeto Vida, Deus tem se levantado através do louvor e palavra, Deus tem se levantado através de muitos irmãos nessa nação, e muitos ainda têm questionado: será que foi mesmo Deus que falou? Mas o versículo 3 vai dizer: e disse Deus. Está claro na sua palavra que foi Deus que falou. Mas pasme dizer uma coisa: tem gente que mesmo vindo à igreja, tem mesmo tendo ouvido essa palavra, mesmo tendo escutado por diversas vezes Deus falar, ainda tem se enganado, ainda tem sido deixado enganar, e muitas das vezes tem colocado no seu coração: será que é Deus mesmo que está falando? Será que o pastor está dizendo a verdade? Será que os louvores estão falando mesmo a verdade? Será que o que a Bíblia está dizendo é mesmo verdade? Será o que a Bíblia está falando é mesmo verdade da parte de Deus? Sempre tem um questionamento, e Deus está falando desde o começo desse dia, desde o princípio, desde o jardim do Éden, mas ainda tem muitos achando que não é a voz de Deus. Por isso o próprio Deus, no livro de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer com muita convicção, com muita autoridade, porque Ele era Deus. No capítulo 14, no versículo 6, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus está dizendo nesta manhã que Ele é a verdade para a sua vida. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de esperança, e não desista desse Deus. A terceira estratégia do diabo é: o que Deus falou não é verdade, o que Deus falou é mentira. O versículo 4 vai dizer assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. O diabo estava dizendo: é mentira de Deus, é mentira o que você ouviu até agora. Quando Jesus foi batizado nas águas, os céus se abriram,
o Espírito Santo, a Trindade, desceu em forma de pomba naquele lugar. O céu se abriu e a voz de Deus naquele momento disse: este é o meu filho amado. A partir dali a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto. Mas lá no capítulo 4, quando ele tinha orado 40 dias e 40 noites, o diabo foi tão ousado que chegou até Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, ainda duvidou, ainda estava dizendo: é mentira. Se tu és o Filho de Deus. O diabo estava querendo dizer ao próprio Jesus: você não é filho de Deus. Será que você é filho de Deus? Mas mais uma vez, o diabo se enganou. Mais uma vez o diabo se atrapalhou. Porque antes dele falar, Deus já tinha aberto os céus e disse: este é o meu filho. Ouve a voz de Deus nesta manhã. Ouve a voz desse Deus que quer te salvar nesta manhã. Entenda uma coisa: o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Mas eu quero alertar a você debaixo da autoridade de Deus, porque toda tentação vem acompanhada de uma promessa. Toda tentação ela vem acompanhada de uma mentira. Toda tentação ela vem acompanhada de um engano. O versículo 5 vai dizer assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo falou das coisas que poderiam acontecer. O diabo fez uma proposta indecente. O diabo fez uma proposta enganada. O diabo fez uma proposta enganosa, mas ele não alertou das consequências que viriam. A proposta do diabo às vezes é boa aos olhos da carne. A proposta do diabo às vezes é boa para os propósitos de uma vida de imoralidade. As propostas do diabo às vezes é boa para a sua carne reinar. Mas o livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que parecem justos ao homem, que parecem caminhos direitos ao homem, mas são caminhos tortuosos que levam à morte. Para o diabo estava tudo acabado. Já não havia mais jeito, já não havia mais resgate. Eva caiu na tentação. Eva caiu no engano, Eva caiu no pecado, Eva caiu no desespero de querer ser igual a Deus, de querer ser maior que Deus, de querer ser igual a Deus. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem resgate para a tua vida. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus vai transformar o cenário de morte. Deus vai transformar um cenário de desespero. Deus vai transformar um cenário que parece impossível para o homem. Deus vai transformar um cenário que era de choro, um cenário que era de desespero. Mas Deus vai transformar nesta manhã em um cenário de vitória para a honra e a glória do seu nome. O cenário era de morte, mas Deus transformou em bênção. Mas não cometa o mesmo erro de Eva. Não cometa o mesmo erro que Eva cometeu. Em 5 minutos eu estarei terminando. Mas eu quero dizer para você: ouça a voz de Deus neste momento. Não cometa o mesmo erro de Eva. Não fique muito tempo no ambiente da tentação. Tem muita gente no ambiente da tentação, passando muito tempo. Tem muita gente se levantando e fazendo como Eva, ao invés de cuidar do jardim, ao lado do seu esposo, estava a todo momento no ambiente da tentação. Não saia da sua casa para ir para a porta de bar.
Não saia da sua casa para se juntar a amizades que não agradam a Deus. Não saia da sua casa para se juntar com pessoas que falam mal de Deus, que falam mal da igreja, que falam mal do pastor. Mas Eva cometeu um grande erro. Ela ficava muito tempo no ambiente da tentação. Faça como José, fuja, corra, saia fora, ouça a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi era rei, Davi era homem segundo o coração de Deus, Davi vivia segundo a vontade de Deus, andava com Deus, falava com Deus. Mas houve um momento que ele ficou muito tempo no ambiente da tentação. A Bíblia diz que todos os dias ele ficava na janela do palácio, olhando, apreciando Betseba, apreciando o pecado, apreciando o ambiente da tentação. Saia do ambiente da tentação neste momento. Você sabe o que você tem vivido, você sabe o que você tem passado, você sabe o que tem sido apreciado na sua vida, você sabe que Deus tem lhe alertado, você sabe o que Deus tem falado, você sabe o que Deus já falou nesta manhã, você sabe que Deus tem cuidado de você. Ouça a voz de Deus, mas não cometa o mesmo erro de Eva. Saia do ambiente da tentação. O erro de Adão foi achar que não ia morrer. Quando Eva comeu o fruto, chegou até Adão e disse: o que foi que você fez? Adão disse a ela: o que foi que você fez? Eu comi do fruto, mas ainda está viva. E tem muita gente que acha que não vai morrer. E tem muita gente que está pecando porque acha que o pecado é aplausível, que o pecado é a melhor coisa. Mas foi um engano de Eva, foi um engano de Adão, porque morreram, foram expulsos do jardim, porque não ouviram a voz de Deus. Davi pecou por não ouvir a voz de Deus. Mas quando o profeta chegou até a ele, o profeta Natan, se não me foge a memória, a Bíblia diz que ele se arrependeu, rasgou suas vestes e se reconciliou com Deus. É momento de você se reconciliar com Deus nesta manhã. Ouve a voz de Deus. Onde está a segunda alma para Jesus? Não é momento de você fugir. Não é momento de você ficar no ambiente da tentação. Não é momento de você não dar crédito a esta palavra. Dê crédito. Quem deu crédito a essa palavra? É momento de você ouvir e dar crédito à voz de Deus. Aonde está a segunda pessoa? Levanta a tua mão onde você estiver em casa e coloque aí no seu computador, no seu celular: eu aceito.